Olá, querido professor, a paz do Senhor. Eu sou o Sérgio, sou membro do Ministério de Santo André e congrego em Clube de Campo. E nessa ocasião, nós vamos gravar aqui a lição, o subsídio para a lição de número 3, essa revista do segundo trimestre de 2025, que tem por título, Bendita Esperança, o plano de Deus através dos séculos. É uma revista onde na temática é a escatologia, a doutrina dos últimos dias, e para produzir esse subsídio para você, professor, eu tenho a honra de ter aqui o irmão Alessandro, do Maracanã, né, irmão Alessandro? Pode começar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para a gravação de áudio, uma oportunidade muito boa de estar aqui fazendo um comentário sobre a revista e que eu sei que de alguma forma os professores estarão usando para subsidiar as suas aulas, e o nosso desejo e a nossa oração é que Cristo os abençoe por intermédio dessa videoaula. Amém, glória a Deus. O irmão Alessandro é ali da Igreja do Maracanã, uma bênção. E hoje nós vamos tratar sobre o estado intermediário dos mortos. Eu acho que a questão da vida após a morte, ela é uma questão que suscita bastante interesses. Inclusive, muito desse interesse, Alessandro, fez com que se chegasse a pensamentos ou concepções muito erradas acerca desse estado intermediário, como na escatologia nós chamamos, Só a nível ainda de introdução, e é muito interessante, professor, eu sugiro você fazer um estudo, de repente, da descrição histórica dos debates que aconteceram na história, no decorrer da história da teologia, acerca desse tema. Por que isso é interessante? Porque nós estamos aqui estudando uma escatologia, e é muito bom colocar isso, irmão Alessandro? Que quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando não do Apocalipse, tá? Nós estamos falando de um conjunto, uma sistematização de doutrinas acerca das últimas coisas e como determinada denominação ou segmento evangélico compreende. Por exemplo, se você for para uma sistemática reformada, vocês verão que os nossos irmãos reformados, eles não acreditam no estado intermediário, não é? Eles falam que o cristão ao morrer vai direto ou para o céu ou para o inferno. Nós estamos falando aqui de uma escatologia que tem como visão a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal. Então, como tal, nós cremos nesse estado intermediário. E aí, claro, se você for para dentro da história, vocês verão que os dois lados, eles trazem os seus pressupostos, os seus conceitos, não é verdade? Assim também, se você for para a teologia católica, eles também têm o seu estado intermediário, só que assim, que fere totalmente as escrituras, não é, irmão Alessandro? Sim. Quando nós vamos para a Igreja Católica Apostólica Romana, nós vamos ver que eles defendem uma ideia de um purgatório que é totalmente diferente do que nós entendemos sobre o estado intermediário, O purgatório, a Igreja Católica eles vão falar que é um lugar onde que as pessoas que morreram nos seus pecados venais, ou seja, pecados mais leves, que eles colocam inveja, ciúmes, enfim, elas estão ali para serem purificadas. Elas podem ficar ali até o dia do juízo, ou pode sair antes pelas rezas, orações e por aí vai. E nós precisamos entender que isso não é uma doutrina bíblica, isso não tem base bíblica. Os católicos vão usar alguns textos, que eu gostaria de ler aqui, um que é Mateus capítulo 12, versículo 32, para fundamentar o seu pensamento, mas o texto nada diz isso. O versículo 32 do capítulo 12 de Mateus vai falar assim, Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem da que há de vir.
Então, o que os católicos eles vão falar? Eles vão falar que existem pessoas que numa era futura serão purificadas, perdoadas dos seus pecados. Mas o texto não está falando disso. O texto está falando que apenas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem aqui e nem no porvir. Outro texto que eles usam é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 25, que fala sobre as ofertas, né? E que se a pessoa não se consertar contra o seu irmão, ela será levada ao juiz e não sairá até pagar. Eles vão falar que isto dá a ideia de uma pessoa quando ela morre em seus pecados veniais. Mas o texto não está falando isso. Primeiro, que uma pessoa trazer a oferta, ela não está morta. Para a pessoa trazer a oferta até o altar, ela precisa estar viva. E segundo, que ela está falando de um tribunal mesmo aqui na terra, não um tribunal por mim. O outro é o texto dos Macabeus, que eles vão falar, que é em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 31 e 32, que é um livro apócrifo. Nós não temos esse livro como canônico, que eles vão fundamentar sua doutrina, só que isso aqui é interessante, porque eles falam que a idolatria é um pecado a qual não tem perdão. Se a pessoa morrer nesse pecado, não tem como ter orações e indulgências. E quando nós lemos esse texto de Macabeu, vai ver que essas pessoas morreram na idolatria. Então, como que eles querem fundamentar uma doutrina a qual eles mesmos se contradizem nos seus ensinos? Então, esse é o pensamento dos católicos. Nós não pensamos assim. O estar intermediário, ele não ele não tem nada a ver com o purgatório, porque o estar intermediário, as pessoas que morreram sem Cristo, elas estão ali no Hades, e as pessoas que morreram em Cristo, elas estão ali no paraíso, já no estado de descanso, de consolo eterno, esperando o arrebatamento da igreja, a glorificação dos seus corpos. Então, nenhum desses textos que eles usam serve para fundamentar essa doutrina. Muito bem exposto aí pelo irmão Alessandro essa questão do purgatório. E vale lembrar o seguinte, né? Por que também que o purgatório, além, claro, de ele não ser uma doutrina bíblica, como bem colocou o irmão Alessandro, mas tem alguns pontos dentro da própria soteriologia que coopera para nós não crermos no purgatório. Primeiro, nós não devemos acrescentar nada à obra realizada por Cristo. E o purgatório, se eu aceitasse, seria um acréscimo à obra que Cristo fez. É como se eu estivesse falando, a obra que Cristo fez não foi suficiente. Segundo, as nossas obras, elas não são meritórias no sentido de salvação. E ali nós vemos que as pessoas são salvas pelas orações, né? Pelo tipo de obras, né? Terceiro, que podemos realizar obras de super evocação, ou obras que excedem o que deve mandar, o que manda. E quarto, que o poder das chaves que a igreja detém é absoluto no sentido judicial. Então, esses são alguns dos motivos. Existem outros, mas aí, querido professor, você pode fazer uma pesquisa e trazer para que o seu aluno tenha uma noção dessa doutrina do purgatório que ainda está em vigor. Existiam outras doutrinas, que eram o limbus patrum e o limbus infantum. Só que esse ensinamento, em 2007, ele foi revogado pelo então, Papa Bento. Então, esses dois pensamentos já não existem mais dentro da escatologia católica. Mas o purgatório ali está ainda presente. Uma outra ideia do estado intermediário é a ideia espírita, vai falar da encarnação, né? Que também não deve ser confundido com o texto que a Bíblia ensina, porque inclusive a Bíblia vai refutar essa ideia dizendo que o homem está destinado, né, ou está posto a morrer apenas uma vez, né? E a ideia do espiritismo é uma ideia de aperfeiçoamento. É isso daí, Alessandro? A ideia do espiritismo, na verdade, é o aperfeiçoamento, e existe uma diferença entre o hinduísmo, o sentido de reencarnação do hinduísmo, com o espiritismo, que dentro do hinduísmo eles vão crer que você pode ou progredir ou regredir na sua reencarnação, né? Tanto é que se você for uma pessoa má nessa vida, você pode reencarnar numa forma inferior. Se você for uma pessoa boa, você vai reencarnar numa forma superior, é que ele tem um sistema de caste no hinduísmo. No espiritismo é diferente.
E isso também não é uma doutrina bíblica, embora eles vão querer pegar alguns textos e eles vão pegar, o principal texto que eles vão pegar é sobre Elias, né? Sobre a virtude de Elias, vão falar que João Batista era a reencarnação de Elias. É um texto que é refutável, primeiro, porque Elias não morreu. Então, como que Elias poderia reencarnar em João Batista, se nós olharmos para esse ponto de vista? O segundo texto está falando isso, está falando que a semelhança do ministério, porque João Batista é o último profeta no sentido do Antigo Testamento, o próprio Jesus falou isso. Então, quando nós lemos lá em Hebreus, que está falando que ao homem está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo, quando a palavra nós entendemos ali juízo, está falando que, ou seja, haverá um dia que esse homem deverá prestar contas diante do juiz. E não devemos reconfundir os casos de ressurreição, nós vamos trabalhar na próxima aula sobre isso, sobre encarnação. Não devemos confundir os casos de ressurreição com reencarnação, porque as pessoas ressuscitaram nos seus próprios corpos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, os casos que nós temos de ressurreição. Então a reencarnação não é uma doutrina bíblica, porque as pessoas que elas morreram, elas voltarão com seus próprios corpos salvos, com os corpos glorificados, e aqueles que morreram sem Cristo com o corpo em glória, para prestar conta, e os salvos para participar do tribunal de Cristo e receber os seus galardões. Muito bom, muito bom. E aí, como a ideia aqui, né, irmão Alessandro, é trazer subsídio, dentro ainda dessa questão das concepções erradas, nós temos que citar, eu acho que duas que está dentro, essas duas elas estão mais no contexto fora da igreja. Agora tem duas aqui que está dentro da igreja, né, que é a doutrina do sono da alma, né, ou psicopaniquia. Essa doutrina ela é combatida desde lá da época de Eusébio. Eusébio, ele vai comentar que havia uma seita na Arábia que tinha esse conceito, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na Idade Média, os reformadores tiveram que escrever tratados acerca dessa doutrina, refutando. Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte, que a alma, ela continua a existir. Eles não tiram a ideia da alma não continuar existindo após a morte, mas no estado de sono, inconsciente. Biblicamente nós vemos diferentes, né? Nós vemos lá no Apocalipse as almas, inclusive orando, não é? A passagem em questão que o pastor Adailton usa aqui de Lucas, daqui a pouco nós vamos trabalhar ela, fala tanto do ímpio como do justo conscientes. Então essa é uma doutrina que eu acho que ela é bem nociva também, só que aí já dentro da nossa, vamos dizer assim, dentro do movimento evangélico, do cristianismo, né? E tem as outras ideias, que é a ideia da extinção da alma, né? Essa doutrina ela foi muito ensinada principalmente por Anóbio, que foi ali um dos primeiros socinianos, que eles diziam o seguinte, o que esses, não só esse teólogo, mas os filósofos Locke, Hobbes e muitos outros, eles vão defender. Eles vão defender que quando o homem morre, a sua alma deixa de existir. E eles partem de um pressuposto do quê? Do ser psicossomático, né? O homem, ele é completo, ou seja, se ele morre completo, se ele vive completo. Essa ideia ela é muito defendida principalmente no meio adventista, né? Por Ellen White. Ela é muito forte nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ela encontra um berço dentro desse movimento evangélico chamado Adventismo. Maurício, você tem alguma coisa a comentar sobre essas dois pensamentos olhando para dentro da nossa casa, né? Porque a encarnação e o purgatório é de fora. Agora estamos falando de duas ideias dentro do cristianismo, por assim dizer, né? Quando nós olhamos para isso, nós vemos duas seitas pseudo-cristãs, né, que vão fazer essa defesa, os adventistas e os testemunhas de Jeová. Eles vão acreditar no sono da alma e eles são aniquilacionistas. Nós precisamos olhar primeiro para a antropologia bíblica. Nós vamos ver que o homem ele tem duas partes, material e imaterial. E dentro dessa imaterial é alma e espírito. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai falar de alma e espírito. Quando nós olhamos
para 1 Tessalonicenses capítulo 5, salvo engano, acho que é o versículo 23, vai falar que o mesmo Deus de paz santifique tudo, tanto corpo, alma e espírito. Então, portanto, o homem possui um corpo, a parte material, a alma e o espírito, a parte imaterial. Nós cremos nessa visão tricotômica que é defendida na Assembleia de Deus e está na nossa declaração de fé. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, capítulo 35, agora não vou lembrar o versículo, que fala sobre a morte da Raquel, fala que quando ela morreu, a sua alma deixou o corpo. Então, o que adormece é o corpo. A alma, ela vai para a presença de Deus. Aquela passagem também que o profeta Eliseu, ele vai orar pelo menino, vai ver que quando ele orava, que ele deita sobre o menino, a alma volta para o corpo do menino. Então, nós vemos que quando a pessoa morre, a alma ela sai juntamente com o espírito e vai para Deus. Eclesiastes fala isso, né? E o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Então eles vão fazer uma interpretação errada. Tem um texto aqui que é em Gênesis, que é um texto muito usado por eles, que eles vão falar que o homem não tem uma alma, mas o homem é uma alma, né? Eles vão ter que nem nós nessa visão holística, que está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Eles vão falar, não, aqui o homem não tem uma alma, mas ele é uma alma. E olha que interessante, que a Bíblia Thomas Nelson vai falar, ele vai trabalhar esses termos, homem, terra, vida e vivente. Ele vai dizer assim, não só a palavra hebraica para homem, que é Adam, soa como a palavra hebraica terra, que é Adamá, como também a palavra hebraica vida, Hagim, soa como a palavra hebraica viver, Hagar. É o que ele está falando, isso identifica os dois estágios e é componentes que constrói o ser humano, o barro da criação e o sopro de Deus. Então ele está falando de duas partes. Perceba que Deus ele faz o homem do pó da terra, podemos aqui ver que o homem ele não tinha vida, e quando Deus sopra o fôlego de vida, esse homem passa a ter vida, ou seja, ele passa a interagir, ou seja, ele tem essa alma. E quando nós olhamos para Zacarias, capítulo 3, eu acho que é versículo 1, vai falar que Deus formou o homem e colocou nele o Espírito. Então nós temos diversos textos, quando nós estamos ligando, que o homem tem essa parte material, tanto essa parte imaterial, que é a alma e o Espírito. E o próprio texto está falando aqui da parte material do pó da terra e o fôlego de vida que veio de Deus, que foi a alma juntamente com o Espírito que Deus colocou em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então essa ideia do sono da alma da pessoa dormir, ela não se sustenta na Bíblia, porque a passagem de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, vai falar que quando o Lázaro morreu, ele é levado pelos anjos ao seio, né? O que ele foi levado? A alma. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, vai falar que as almas estavam clamando debaixo do altar de Deus. Então, ou seja, a alma da pessoa está lá. As pessoas foram degoladas, seus corpos foram degolados, mas as suas almas, elas estão na presença de Deus. Então nós vemos vários textos bíblicos que fundamentam a doutrina que a alma, ela não dorme, não existe essa ideia de dono dessa alma, e aniquilacionismo como eles defendem. Muito bom, muito bom. E assim, né, meus irmãos, nós não estamos aqui atacando, tá? A ideia é trazer justamente as várias concepções. O comentário aqui trouxe duas, mas nós abrangemos, né, a ideia de subsídio para que você possa estudar, você possa pesquisar. E uma coisa interessante, tá? Principalmente os adventistas, eles recorrem muito aos pais da igreja. E aí você pode falar, mas poxa vida, Sérgio, eu já vi vários vídeos seus você defendendo os pais da igreja. O que eu preciso entender? Que os pais da igreja, como qualquer teólogo, eles tiveram também os seus equívocos e os seus méritos. E uma situação, isso não era nem muito debatido na época deles, não é verdade? Então, eles estavam mais preocupados em defender a humanidade, a divindade de Cristo, o Espírito Santo. Alguns assuntos não era a pauta principal dentro dos pais da igreja. Então, o que você vai encontrar muito nos pais da igreja são, digamos assim, pensamentos soltos. Essa sistematização, principalmente do que nós chamamos de escatologia, ela vem pós-reforma, não é? Ela não... essa ideia de pré, de pós, de meso e tal, isso é uma ideia pós-reforma. Antes, ali os pais da igreja,
que é o nosso fundamento, junto com os apóstolos, primeiro a Bíblia, os apóstolos e depois os pais da igreja, eles não tinham essa ideia, até porque eles trabalhavam a ideia de que Jesus voltaria rápido, assim, não demoraria. Com a demora do retorno de Cristo, e quando eu falo demora, não estou aqui dizendo que Deus está atrasado, mas de tempo, espaço e tempo na nossa visão humana, aí percebeu-se que era necessário trabalhar essa temática, não é? Você vê que Paulo lá em Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, em Tessalonicenses, ele começa a trabalhar. Por quê? Porque os irmãos viram ali que passou-se 20, 30 anos após a ascensão de Cristo, falaram, mas calma aí, Jesus vai voltar e os que morreram. Então, a escatologia, e aí é uma coisa que eu gosto bastante, Alessandro, ela é construída, né? É uma construção. E posso dizer que nós ainda estamos embrionários, porque ainda tem muita coisa a ser discutida, né? Então, isso daqui é só ideias, só concepções. Avançando, uma vez exposto essas ideias, esses pensamentos, tem muitos outros, mas esses são os principais, chegamos aqui ao que é o estado intermediário. Eu acho que essa é a pergunta que vale R$1 milhão, né? E quem tiver a resposta, brincadeira, a Bíblia ela nos traz respostas, algumas ela define, outras, vamos dizer assim, que ela deixa em aberto. E, principalmente aqui eu gostei demais quando o comentarista coloca assim, que é a habitação espiritual fixa e temporária. Olha o que eu achei interessante. Um teólogo chamado Sérgio Monteiro, ele é um teólogo, por coincidência, adventista. E ele, na minha concepção, deu uma das melhores explicações sobre essa questão aqui que nós vamos trabalhar. Ele, em um debate com o Dr. Carlos Augusto Vailate, ele foi perguntado se ele cria que na ressurreição, e ele respondeu sim. Tá, mas ele falou, não, eu creio na ressurreição. E assim, claro, fazendo o link, né, não pegando palavras soltas dentro do contexto, mas qual que é a ideia? Por que é um lugar temporário? Os homens, eles pecam na sua, como você colocou, completo. O Sérgio que peca é o Sérgio completo. Corpo, alma e espírito. Esse Sérgio também que procura a santificação é o Sérgio completo. Corpo, alma e espírito. Então, seria injusto, vamos usar essa, né? Não sei se é a palavra correta, mas quero que você pense comigo. Esse Sérgio que de repente pecou, teve uma vida errada, uma vida de rebelião contra Deus, porque o pecado é uma rebelião contra Deus, no seu ser completo, de repente agora, somente a sua alma está já no lugar da condenação eterna, como creem os irmãos reformados. O que eu penso? Eu penso o seguinte, se eu pequei corpo, alma e espírito, na ressurreição, corpo, alma e espírito serão lançados no lago de fogo eterno. Por isso que eu particularmente creio num lugar temporário. Por quê? Porque o Sérgio que foi condenado foi o Sérgio completo. É o Sérgio corpo, alma e espírito. Então o Sérgio corpo, alma e espírito serão lançados nesse lugar de tormento e de condenação eterna. Assim como a morada eterna, o céu, por isso que eu creio também no lugar temporário de descanso, assim como esse Sérgio que lutou contra o pecado, claro, por ação do Espírito, mas procurou seguir os princípios bíblicos, também não é meritório, tá bom? Não é que eu conquistei pela minha obra, mas esse Sérgio foi fiel até o fim e conseguiu a coroa, né, da vida, corpo, alma e espírito. Esse Sérgio também entrará na mansão celestial, no lugar eterno de repouso, corpo, alma e espírito. Então, quando me perguntam por que você crê numa ideia de um lugar temporário, é esse argumento que eu uso. É o ser completo meu que será condenado, como é o meu ser completo que será salvo, que adentrará nas mansões celestiais. Eu não sei se ficou muito claro para você, irmão Alessandro.
Tem um texto aqui em Daniel que nós podemos usar para trabalhar esse pensamento. E isso é bastante interessante, que vai falar, Daniel capítulo 12, vai falar: multidões dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, então eles vão ressuscitar no seu corpo. Então, os salvos, eles vão ter esse corpo glorificado, né? Apocalipse vai falar que Deus vai trazer esses corpos dessas pessoas de volta. Para o quê? Esse corpo glorificado será a adaptação para nós vivermos na eternidade. E esse corpo, vamos dizer assim, corpo em glória, que nós também não sabemos como que é assim, como corpo glorificado, será para sofrer esse juízo eterno. Na verdade, então, isso que o irmão falou é interessante, porque nós fomos criados, né? Que nós temos um corpo, alma e o espírito. Então, nós caímos em Adão e nós fomos regenerados em Cristo Jesus. E se a pessoa que ela aceitou a Cristo Jesus, ela foi regenerada por completo, aquele ímpio ele não foi regenerado. Então, a obra de Cristo é completa, como aquela pessoa que também não foi regenerada, ela também sofrerá por completo a eternidade no lago de fogo. É interessante. E aí você pode falar, tá, mas por que então esse lugar temporário? Justamente por conta desse espaço e tempo, porque nós morremos. O propósito do Senhor, e Deus não foi pego de surpresa, mas a ideia primária de Deus é que fôssemos imortais, entendeu? Com a imortalidade não haveria essa separação da alma e espírito com o corpo, mas com o pecado é necessário essa separação por hora. Mas é interessante que quando na ressurreição bem lido por você, a alma desse salvo encontrará o seu corpo, né? E aí não é o propósito aqui, mas eu vejo na ressurreição muito poder de Deus. Porque você pega lá os mártires que foram queimados, aonde que estão as cinzas desses irmãos? Deus sabe. E na ressurreição a alma deles encontrará essa cinza no corpo, e será um corpo glorificado. E uma outra coisa, né? Não é proposta aqui, mas tem uma linha que defende que serão corpos diferentes. Não, será o mesmo corpo, né? Vamos lá na eternidade, meu irmão Alessandro, como que eu vou conhecê-lo? Porque será o irmão Alessandro com o corpo não mais sujeito às enfermidades, não mais sujeito ao tempo. E assim também será com o ímpio, né? E aí como se dará essa condenação? Como que será? Porque na nossa concepção o corpo perece, né? Isso daí deixa para Deus, porque a Bíblia não fala, a Bíblia só fala que será uma condenação eterna, um pranto e ranger eterno. Isso daí faz a ponte para nós irmos para o ponto aqui que eu acho interessante. Aquela ideia que apareceu principalmente na Idade Média de que a alma ela ficava inconsciente, não encontra respaldo bíblico, principalmente aqui na parábola do rico de Lázaro, né? Porque nós vemos o seguinte, e em Apocalipse 6 também, porque alguns argumentos que é uma parábola, mas lá em Apocalipse não, lá já não é parábola, lá nós vemos a realidade dos salvos clamando. Então a ideia tem consciência, né? Sim, tem consciência. Inclusive, quando o irmão estava falando dos pais da igreja, tem um livro que é muito bom, que é Perguntas Difíceis de Responder, o volume 4 do pastor Elias Soares. Ele vai dar uma lista dos pais da igreja que não tinham essa ideia de sono da alma, que nem o irmão falou. E eu trouxe aqui alguns, era para não ter anotado os outros, que é o próprio Irineu. Ele vai falar que o corpo morre e é decomposto, mas a alma não, ou o espírito também não, ou seja, volta para Deus. E aqui interessante, o texto de Lucas 16, nós vamos ver que essa alma, ela tem consciência, a pessoa não, ela dorme, ela não está inerte, ou ela não é aniquilada, que nem vão defender as seitas, né, e só voltar no dia do juízo. Quando nós vemos o texto aqui de Lucas 16, o próprio rico, ele vai reconhecer Abraão, ele vai clamar, ele tem a consciência que ele tinha irmãos, aqui eu estou falando que ele via aqui esse mundo, mas ele tinha consciência que ele tinha ainda outros irmãos que estavam na terra e que seguiam os seus mesmos caminhos.
entendeu? Ele tinha consciência da lei, quando Abraão cita aqui Moisés e os profetas. Então perceba que ele não está em estado de inércia, ele está em estado de plena consciência. Então nós vemos essa consciência nesses textos, que são textos muito claros, que fala dessa vida após a morte. Agora, quando nós vamos para Tessalonicenses, que fala aqueles que dormem no Senhor, aqueles que estão descansando, nós vemos que ali, quando está falando dorme, está falando primeiro do corpo, e de descanso. Nós precisamos entender que eu estou falando de descanso, está falando de repouso, ele está falando de cessou o seu trabalho aqui na terra e agora está desfrutando das bem-aventuranças que está no céu, reservada para os salvos. Essas expressões devem ser entendidas assim. É interessante isso. Só nesse ponto aqui nós teríamos aí muito mais tempo para discutir, né? Precisaríamos mais, porque essa parte da consciência, ela traz um debate, né, sobre a questão dessa condenação eterna. Então, se ela é uma condenação, se é uma consciência eterna, então é uma condenação eterna, porque essa pessoa que estará lá no lago de fogo, ela terá consciência de que está ali, porque se afastou de Deus, ela vai blasfemar contra Deus. Tessalonicenses, Paulo fala de consolações eternas. Então, os salvos serão consolados eternamente, mas como? Para eu ser consolado eu preciso ter, nem que seja flashes da minha vida, por assim dizer, desse presente. Exatamente. Receber, nós vamos ter consciência, né? Exatamente, das nossas obras. Então, assim, pessoal, veja só, professor, aqui, você tem muitos temas. Claro, não vale a pena aprofundar tanto, porque terão outras aulas que vão tratar sobre a ressurreição, sobre a condenação, mas só para vocês entenderem. Agora, partindo um pouco aqui, irmão Alessandro, vamos falar de algo que é peculiar da doutrina pentecostal, né? Da doutrina assembleana, que é esse Hades, ou esse seio de Abraão, antes e depois do Calvário, né? Como eu disse, os nossos irmãos reformados, eles não têm uma concepção como a nossa. Eles acreditam que sempre houve o lugar dos salvos no céu e que sempre houve o lugar de condenação dos ímpios, que é o Hades ou o Sheol, por assim dizer. Dentro da nossa perspectiva pentecostal, se você for para o manual de escatologia assembleano, se você for para um livro de teologia sistemática de um assembleano, você vai encontrar a seguinte ideia sendo trabalhada: de que antes da morte, antes do Calvário, antes da morte de Cristo, seio de Abraão e Hades ficavam na mesma região, né? Separadas apenas por um abismo. Até muitos usam a ideia do rico ter visto Lázaro sendo consolado. Então eles trabalham essa ideia. Depois da morte de Cristo, aí o texto lá de Efésios, que vai dizer que ele levou cativo o cativeiro, o que fala? Que quando Cristo morre, ao ressuscitar, ele leva esse seio de Abraão para debaixo do trono de Deus hoje, que é o que Paulo vai dizer que conheceu um homem que fora ou dentro do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, não é? O que nós podemos trabalhar, o que o professor pode trabalhar dentro dessa concepção, Alessandro? Quando nós olhamos para o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 10 e versículo 9, eu quero ler aqui para fazer um comentário, que significa que ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todo o céu, a fim de encher todas as coisas. Quando nós olhamos para essa doutrina do estado intermediário, nós precisamos entender que ela no Antigo Testamento, que o irmão falou, tinha a ideia de 3 compartimentos: o paraíso, o Hades e no meio o abismo. Nós vamos ver que no Antigo Testamento era usada a mesma palavra, Sheol. Só que no Novo Testamento, após a morte de Cristo, ele desce, que é o texto aqui, que significa que ele subiu, senão também que havia descido. Que o irmão falou, os irmãos reformados vão falar que essa expressão descer significa sepultura. Mas quando nós analisamos o texto, não está aparecendo uma sepultura, porque ele está falando que ele desceu e depois ele subiu acima dos mais altos céus, que é o terceiro céu que Paulo vai falar. Então, quando nós olhamos isso, fica claro que Jesus ele desce ali na região do Sheol, do Hades,
ele vai ali onde que estão os salvos e ele sobe, ou seja, ele leva aquelas pessoas que estavam esperando. E é claro, nós precisamos trabalhar aqui no Antigo Testamento, a salvação era pela fé em Jesus Cristo, né? Sempre pela fé. Eles acreditaram, tanto é que em Hebreus vai falar que eles morreram sem ver essa promessa era a venida de Cristo, então eles estavam esperando. Então, após a cruz, Jesus Cristo desce ali, ele transporta este lugar para debaixo do altar de Deus, que é Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Então, quando nós olhamos esse texto, se fosse somente descer, nós poderíamos pensar que significa sepultura, embora essa expressão no grego, ela significa isso mesmo, descer a uma parte baixa, descer a sepultura, elevação, mas ele está fazendo, parece que um contraste ao apóstolo Paulo, que ele desceu às regiões profundas da terra e depois ele subiu. Então se dá essa ideia do Jesus transportar aqueles que estavam ali esperando a presença de Deus. Então nós podemos dizer que agora aqueles que morrem, eles não descem mais, eles já sobem direto para a presença de Deus e estão ali esperando o dia do arrebatamento da igreja para receber os corpos glorificados. É exatamente isso. Uma outra coisa muito que às vezes nos acusam, principalmente os irmãos que acreditam no sono, na aniquilação da alma, é de que essa ideia de Hades, Seol, que nós defendemos, e aí tanto nós como os reformados também defendem, é uma ideia que vem lá da filosofia grega e tal, do pensamento grego. Isso é mentiroso, porque nós vemos o seguinte, que dentro do Antigo Testamento, e até os próprios livros apócrifos, eles trazem ensinos, trazem ideias que os judeus tinham. Aí você pode falar, tá, mas qual que é a diferença? Precisamos entender que a revelação é progressiva nesse aspecto, né? E que o entendimento que os apóstolos têm foi muito maior, por exemplo, em relação a Davi, não é? O judeu, por via de regra, ele é muito prático. Então, para ele morreu, quando ele fala Sheol, ele está entendendo que foi para o mundo dos mortos, e ali eles não tinham aquela ideia de trabalhar muito o que viria depois ali da sepultura. Já no cristianismo, até para dar resposta a essa filosofia grega que está ali dentro do contexto, eles precisam dar essas respostas, né? E aí é onde surge, podemos dizer assim, essa exposição muito maior, principalmente de Paulo, acerca da ressurreição, né? E até porque a ressurreição de Cristo, ela é o nosso triunfo, ela representa a nossa vitória sobre a morte. Sem a ressurreição de Cristo, nós vamos trabalhar muito, porque vai ter bloco que vai falar da ressurreição, mas sem a ressurreição de Cristo, não seria possível essa mudança, essa separação. Então, o comentarista até coloca aqui, que com a morte, após a morte de Cristo, com a transformação do Sheol, o Hades permanece como local de tormento para os ímpios, mas a sua função mudou, né? Após a ressurreição de Cristo, o Hades passou a ser exclusivamente um lugar onde as almas dos ímpios aguardam a ressurreição para o julgamento. E isso está lá em Apocalipse 19, 20, quando vai dizer que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Então, aí dá para você trabalhar a ideia de que esse Hades ainda não é um inferno propriamente dito, mas seria a antessala, por assim dizer, como diz o teólogo Ciro, né, na sua teologia, na teologia sistemática pentecostal, ele vai dizer que seria a antessala do que será a condenação eterna. Uma vez que, como já trabalhamos aqui, esse homem que pecou, se rebelou e foi condenado como um homem completo, ele será também condenado e lançado no inferno completo, corpo, alma e espírito, né? Não será somente a sua parte material. Feito isso, indo já para as considerações finais, nós temos que abrir, tem exceções, né? O comentarista coloca aí, de dois personagens bíblicos que não experimentaram a morte, não experimentaram esse estado intermediário, a saber, Enoque e Elias, né? Que nós cremos que eles já estão com seus corpos físicos no céu, estão já gozando ali no paraíso dos consolos eternos. Talvez até talvez não com certeza, para nos dar um insight
Já desde o Antigo Testamento, qual era a proposta de Deus, né, com o arrebatamento? Existe essa tipologia no Antigo Testamento, né, de Enoque e Elias prefigurar o arrebatamento da igreja, né? Porque todo tipo ele tem um antítipo no Novo Testamento. O Antigo Testamento não faz sentido no Novo e vice-versa. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos essas duas figuras. Olha que interessante, a Bíblia fala seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E quando nós olhamos lá para o texto de Gênesis, que fala de Enoque, é interessante que fala que Enoque andou com o Senhor. Ali é um verbo que significa estar junto. Enoque andou em santidade. Então isso é uma aplicação para a nossa vida, que para nós subirmos nós precisamos estar em santificação e precisamos ter essa vida com Deus, como Enoque tinha, que o autor coloca aqui também, que eles apontam para esse estado eterno, ou seja, então já essa prefiguração daquilo que Deus ia fazer no futuro, porque Deus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, nessa presciência de Deus eu já estava revelando. É que nem nós vemos a doutrina do estado intermediário, não certo? Do estado intermediário no Antigo Testamento ela não é clara, ela vai ficar clara no Novo Testamento. Então no Antigo Testamento, quando nós vemos esses arrebatamentos de Enoque e Elias, eles talvez não ficaram tão claros no Antigo Testamento. Até se eu ler o texto lá de Elias, você vê que eles não tinham consciência, que eles foram atrás procurar, né? Não, será que ele está ali? Será que ele não está? E depois viram que eles foram levados para com Deus, né? Mas no Novo Testamento isso fica bem claro. Paulo desfigura isso quando ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 15 sobre o arrebatamento desse rapto, nesse momento. Então isso nos traz a esperança de um dia estarmos com Deus, e precisamos sempre andar vigilante em santificação na nossa vida, porque o arrebatamento da igreja ele se aproxima. Esses dois figuras, esses dois personagens, eles são emblemáticos para a doutrina pentecostal, principalmente no arrebatamento pré-tribulacionista. Sensacional. Eu quero fazer minhas conclusões também dizendo o seguinte: a doutrina do estado intermediário ela é bíblica, tá? Ela fortalece a nossa fé. E uma coisa que eu acho interessante, Enoque. As pessoas falam assim, os dois homens que andaram com Deus, Enoque e Noé. Mas como você bem colocou, o verbo, ele traz uma ideia diferente. Porque diz que Enoque andou. O verbo ali está no pretérito mais que perfeito. O que é isso? Ele andou e nunca desviou. Deus falou, esse homem anda demais comigo, vem para mim. E já no caso de Noé, diz que ele andava, está no imperfeito, quer dizer que ele andou, deu uma escorregada, mas voltou a andar novamente. E nós vemos isso na vida de Noé. Então que nós possamos entender o seguinte, que a proposta de Deus é que nós andemos com Ele. Nós andemos com Ele por quê? Porque muito em breve, como bem colocou o irmão Alessandro, Cristo voltará. Querido professor, isso só é apenas um subsídio. Nós apontamos aqui muitos caminhos, tem muita informação acerca dessa doutrina. Possivelmente não serão 2 horas de escola dominical, 1 hora, enfim, que você vai conseguir expor tudo. Mas eu penso que aqui nós demos alguns caminhos para que você possa trilhar. E uma sugestão: a aula que você vai dar no domingo, aula 3, depois continue ela durante a semana no seu grupo da igreja, num grupo de WhatsApp, forme grupos e estude, porque isso daqui faz parte da nossa esperança. Bom, Alessandro, Deus abençoe, muito bom conversar com você e até a próxima.